Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes de Artes aqui do canal e hoje, para o nosso encontro de terça-feira, vamos continuar com o projeto Suco de Frutas e assim vamos formar uma semaninha. Esse aqui, gente, fica sendo a segunda aula da semaninha, tá bom? O material de apoio eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo do Telegram, tá bom? Então aqui abaixo na descrição do vídeo vai ficar o link para vocês entrarem para o meu grupo do Telegram e ter acesso ao material gratuitamente, tá? Aqui abaixo também fica o contato da minha parceira, que é onde vocês vão comprar os stencil, inclusive esses de mini frutinhas que eu tô usando nesse projeto de semaninha, tá bom? E pincéis que eu uso nos meus vídeos, nas minhas aulas, então vocês vão encontrar lá com a Selma Clementino, tá bom? O tecido que eu uso é da Maber e entrando em contato com eles, vocês podem usar o meu cupom de desconto para comprar o tecido, tá bom? Fica o link deles aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, vamos lá para mais essa aula. Vou começar o meu trabalho aqui pelo fundo. Para fazer essa faixa aqui, ó, eu medi aqui do final do pano até aqui, marquei 6,5 centímetros. Medi aqui no meio também e aqui na outra lateral. Dessa primeira medida aqui, ó, até aqui tem 15 centímetros, tá? Aqui dentro, ó, que é onde vai ficar a faixa, vai ficar com um pouquinho menos, tá? Porque aqui, ó, ainda perde quase 2 centímetros aqui da fita, tá? Mas da marcação aqui até a segunda, aqui onde que eu vou colocar a segunda fita, tem 15 centímetros, tá? Marco aqui, meço aqui no meio novamente e aqui também com 15. Coloco a fita crepe. Fita crepe é um item indispensável na pintura em tecido, tá? A gente usa bastante. Então, vamos lá. Para a faixa aqui, eu vou usar um pouquinho do Aquarela Silk, o verde soft e um pouquinho só do verde musgo claro. Pincel Pituá número 6, eu vou usar aqui da Castelo, o C559. Então, pego lá ó, um pouquinho do verde soft com Aquarela Silk e vou preencher toda essa faixa aqui, ó. Aqui é preenchimento mesmo, tá, gente? Não tem segredo, ó. Eu vou pegando a tinta, um pouquinho do Aquarela Silk, porque eu quero tampar, preencher bem a faixa com essa cor. Então, ó, venho pegando a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk no meu pituá e com movimento circular eu vou preenchendo aqui. Esses movimentos vai fazer com que a tinta penetre bem na trama do tecido, tá? E para isso aqui eu gosto de usar o Aquarela Silk para ajudar, ó, na hora de espalhar a tinta, ajuda também para a tinta fixar mais no tecido, tá? Mas quem não tiver o Aquarela Silk pode estar usando um pouquinho de água filtrada, tá? Se não quiser também usar, não tem problema, pode usar a tinta pura, que vai ter o mesmo resultado, tá? Só que daí, caprichem, porque a tinta é um pouquinho grossa, então caprichem, ó, não deixe nenhum espacinho aparecendo o tecido. Ó, eu cheguei com o pincel Pituá até bem próximo aqui do meu desenho, estão vendo, ó? Não, com o Pituá, não tem muito como a gente contornar o desenho aqui com a faixa. Fiz até aqui, aí venho com o pincel. Pode ser o número 8 da 421 e vou contornar aqui o meu trabalho, tá? Aqui, gente, para contorno, pode ser qualquer pincel achatado. Então, eu venho com a tinta e venho ó, contornando. Vou trazendo ó, a tinta bem em cima do risco, tá? Ó. Como eu disse, o Pituá não me permite fazer isso, tá? Como aqui eu quero ó, um contorno bem feitinho, não quero passar com a tinta em cima do risco, para dentro do próximo elemento, né? Então, eu venho com esse pincel, fazendo esse contorno, ó. Venho aqui do outro lado do vidro e vou fazendo ó, o contorno bem certinho. Feito esse lado, vou repetir o mesmo processo aqui, ó, tá? Exatamente o que foi feito aqui, eu vou fazer aqui desse lado.
Fiz o mesmo processo aqui do outro lado, já contornei aqui, ó. Agora eu venho com o pincel C523 da Castelo, o verde musgo claro, e vou escurecer, ó, aqui um pouquinho. É só, gente, para dar um pouquinho de profundidade aqui no desenho, tá? Ó, então eu venho aqui, passo, ó, só uma sujeirinha, é bem pouquinho mesmo, porque aqui se trata de uma faixa. Venho aqui, ó, por trás do pedaço de maçã, passo um pouquinho do verde musgo claro e já faço, ó, espalho aqui em cima do verde soft, ó. Como as cores são bem clarinhas, ele quase nem vai aparecer. É para dar uma profundidade bem suave aqui. Venho aqui do outro lado e vou fazer, ó, a mesma coisa. Mais um pouquinho, ó. Venho passando aqui e já vou espalhando. Mais um pouquinho só aqui por cima também e já venho espalhando, ó. Tinta bem no cantinho do pincel para chegar, ó, nos cantinhos. Venho, ó, espalhando. É só um pouquinho, tá? Ó. Volto aqui com mais um pouquinho e aqui também trazendo a tinta, ó, bem em cima do risco. Espalho com todo cuidado e pronto. Tá feito aqui, ó, a parte do fundo. Bom, a primeira parte aqui da faixa feita, já dei um pouquinho de profundidade aqui no meu trabalho. Como eu vou trabalhar suco de maçã dentro aqui dessa faixa, eu quero fazer maçãzinhas. E para isso eu vou usar esse stencil aqui, ó, lá da Litoarte. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, gente, vai ficar o contato da minha parceira Selma Clementino para quem quiser adquirir esse stencil. Eu super recomendo. Pela variedade de coisas que dá para fazer com ele, e também vocês vão ver vários vídeos aqui, como vocês já viram o vídeo anterior, foi o suco de uva, hoje vamos fazer de maçã, vamos trabalhar alguns suco e fruta, até fazer a semaninha, tá bom? Então, ó, vamos usar esse stencil aqui, ó, mini frutas, e eu vou usar esse daqui, ó, de maçã. Eu vou tirar ele aqui, ó, para ficar mais fácil trabalhar com ele, tá? Vou usar esse aqui, ó, de maçãzinha. Vou usar as seguintes cores: o vermelho tomate e o verde abacate. Aqui, gente, vocês podem trabalhar fazendo só a fruta, depois vir fazendo a folha. Eu já gosto de fazer de uma vez só. Então, para isso, eu gosto de usar isso diferente. Um para cor verde, um para cor vermelha, tá bom? Só isso, só tomar esse tipo de cuidado. Então, venho aqui, ó, com o vermelho tomate, pego um pouquinho e venho aqui, ó, com todo o cuidado, sempre com batidinhos, tá? E passo. Venho com verde abacate no outro stencil e já faço, ó, a folhinha. Tiro o stencil com cuidado, se ficou sujo aqui por trás, se aconteceu de sujar, eu já limpo. Vou fazer, ó, várias maçãzinhas. Vou pegar já uma aqui, ó, pegando lá por trás pegando um pouquinho por trás da maçã aqui, ó. Venho com batidinhos. Pinto toda a maçã, mudo o pincel, né? Venho pro pituar para fazer aqui, ó, a folhinha. Tiro com todo cuidado, venho aqui, ó. Vou fazer aqui uma metade, né? Opa, troquei o pincel, ó. Isso não pode acontecer, tá, gente? Ó, venho aqui, limpo. Venho com o verde verde abacate, perdão, e faço a folhinha aqui, ó. E vou repetir, gente, isso em toda essa faixa aqui, ó. Faço o desenho para todos os lados, tá, ó. Começo aqui embaixo novamente. Tô com o pituá verde, né, da folhinha. Começo pela folhinha. Troco, venho pro vermelho e já bato aqui, ó. Ó. Já posso vir, ó, pro próximo, ó. Aqui vou pegar um pouquinho lá por trás da maçã, ó. Todo cuidado aqui, ó, para não entrar na maçã. Mudo para o verde e faço as folhinhas, ó. Não tem direção, tá? Você não precisa seguir linha reta. Você pode ir brincando aqui, ó, com o stencil. Estou com o pituá sujo de verde. Passo pro vermelho para fazer a maçãzinha e venho aqui, ó. Mudo novamente, ó. Já venho com o vermelho para fazer a maçãzinha. E agora aqui, ó, com cuidado, só vou repetindo o processo. Novamente com verde, mudo pro vermelho,
E é bem rápido, ó. Vermelho. Venho com o verde. E aqui só vai pegar um pedacinho. Aproveito o verde, ó. Vermelho. Eu gosto, ó, de fazer em várias direções, tá? Eu acho que fica mais bonito, ó. Mudo pro verde. Aproveito o verde aqui, ó. Mudo pro vermelho. Vermelho aqui, ó, pegando um pedacinho, deixando, né, cortando um pedacinho da maçã. Esses detalhezinhos de fazer pedacinho da fruta fica muito bonito. Eu vou pôr uma pra cima, ó. Já aproveito aqui que tô com verde. Venho pro vermelho. Repito aqui o vermelho. Verde. Verde na folhinha. Vermelho pra maçãzinho. É muito fácil, gente, trabalhar com esses mini stencils. Tem vários modelos e o trabalho, bom, vocês vão ver no final como que fica bonito. Ó, já venho aqui, deixa eu pôr uma pra baixo aqui, ó. Assim. Verde. E vermelho. Venho, ó, com o vermelho. E o verde, ó. Venho aqui, vou fazer mais um aqui, ó, que ainda tem espaço, estão vendo? Aproveito o verde. E venho, ó, com o vermelho. E pronto, ó. Eu vou fazer, ó, uma pegando aqui, ó, lá por trás do suco, ó. Venho, aproveito aqui o vermelho. Venho com um pouquinho do verde aqui, ó. Bem pouquinho, ó. Porque pega lá por trás do suco. E olha só que bacana que fica aqui. Eu vou repetir, gente, o mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou repetir também desse lado. Ó, depois da maçãzinha toda feita, eu venho com um pouquinho do verde abacate bem diluído, pincel 0, pode ser qualquer pincel 0, e venho, ó, tirando a marcação do stencil, ligando aqui, ó, o talinho aqui embaixo. Ó, eu tomo cuidado de fazer em todas as maçãzinhas. Eu vou ligando assim, ó, meio na ordem que tá aqui, ó, pra não ficar nenhuma sem, tá? Só pra tirar mesmo, ó, a marcação do stencil, tá, ó? Faço aqui a parte de baixo, venho nessas aqui de cima, ó. Com a pincelada eu consigo dar, ó, em várias. Ó, ainda ficou essa. Eu observo aqui, ó, mais uma aqui que eu não liguei, ó. Ligo a folhinha também. E pronto, ó. A parte aqui da faixa já fica, ó, dessa forma. Agora eu posso retirar aqui a fita para mim poder trabalhar os meus elementos aqui. Tiro a fita aqui com cuidado. Ó, já fica dessa forma. Tiro aqui na parte de baixo também para mim fazer aqui, ó, os elementos. Tá, olha só. A faixinha fica assim por enquanto, depois eu vou trabalhar com esse ponto aqui, ó. Mas por enquanto fica assim e eu venho já pra pintura aqui dos meus elementos. Antes de fazer aqui, ó, a maçã e o pedaço, eu preciso fazer aqui, ó, a parte do suco, porque ele tá lá por trás, tá?
Aqui, gente, ó, eu peguei mais 2 pedaços de fita crepe, colei aqui pra deixar o vidro aqui, ó, bem retinho, tá? Como eu tô fazendo um copo aqui, ó, bem grandão, né? Pra ficar bem mais fácil de vocês acompanharem. Então, aqui eu preciso deixar reto, tá? Facilita, fica mais fácil se você colocar a fita aqui, ó, colando bem em cima do risco, tá? Aí eu posso trabalhar sem medo de deixar torto. Venho aqui, ó, com o ocre ouro, um pouquinho do ocre ouro, siena natural, o suco da maçã, ele é meio puxando para esses tons aqui. Venho ainda com um pouquinho, posso usar aqui um pouquinho do marfim e já vou usar também um pouquinho do branco, tá? Então, para o suco, vai essas 4 cores aqui. No meu pratinho, vou colocar um pouquinho do Aquarela Silk. E aqui, gente, ó, aqui tem o risco do suco, né? Eu vou colocar uma fita também, para mim trabalhar bem à vontade, mostrar para vocês como que é simples fazer suco e fazer transparência dessa forma. Olha só, venho aqui, ó, Aquarela Silk no meu pratinho, venho com o pincel Pitot número 6, vou usar aqui o C558 da Castelo, venho com um pouquinho do marfim, já pego junto um pouquinho do ocre ouro e venho preenchendo aqui, ó. Como tem a fita, então eu posso trabalhar aqui, ó, bem à vontade, ó. Só vou tomar um pouquinho mais de cuidado quando for passar, né, aqui fazer o contorno da maçã e venho aqui, ó. Mais um pouquinho do ocre ouro, pego junto com um pouquinho do marfim e venho aqui, ó. Tem vários jeitos, né, de fazer suco de maçã. Tem uns que é misturado, tem a casca, então ele fica um pouquinho mais grosso, daí já fica um pouquinho diferente. Então, na hora de fazer, observem bem certinho a imagem de referência, gente, que vocês querem seguir. E siga. Vai colocando no tecido aquilo que você tá vendo na sua imagem de referência, tá? Aqui no cantinho, ó, vai receber um pouquinho de sombra da maçã. Então, eu já venho com um pouquinho do ocre ouro, com um pouquinho do siena natural, ajeito aqui, ó. Agora eu já vou pegar o pincel menor, o número 8, C523, venho com um pouquinho do ocre ouro e do siena natural. Venho aqui, ó, com cuidado, eu vou contornando aqui por baixo da maçã, ó, deixando essa parte aqui um pouquinho mais escuro esse suco, porque ele vai pegar, como eu disse, sombra da maçã, ó. Puxo aqui e já venho fazendo a junção. Venho com mais um pouquinho aqui, ó, contornando a parte aqui da maçã, ó, e vou trazendo até em cima, ó. Venho com um pouquinho mais do ocre ouro e junto com o siena natural. Desse lado aqui, ó, também já venho contornando aqui o pedaço e vou subindo, ó. As laterais aqui, ó, do meu copo, gente, eu já vou deixando um pouquinho mais escuro, porque eu preciso dar volume nesse copo. Estão vendo, ó? Ele é arredondado, então eu preciso aqui, ó, dar um volume nele. Então eu escureço um pouquinho as laterais. Venho com o siena natural puro. Aqui, ó, eu vou puxar, ó, uma partezinha mais escura, ó. Pra aumentar mesmo o volume aqui, ó. Puxo aqui, ó, trazendo até aqui embaixo e aqui do ladinho também. Venho com um pouquinho mais e aqui também, ó. Eu já vou trabalhar a parte de claridade aqui, um pouquinho, dessa transparência, tá? Ó. Venho com o ocre ouro, ó, ajeito aqui. Venho, limpo o meu pincel, venho com o marfim, um pouquinho do branco. Venho aqui, ó. Ó, daqui eu vou trazendo essa claridade, ó, daqui de cima, e venho espalhando, ó, sem tirar o lado que eu deixei um pouquinho mais escuro, tá? Ó, venho trazendo, venho com um pouquinho mais, ó. É só uma primeira claridade, tá? Ó, que eu vou trabalhar aqui, ó. Venho trazendo com cuidado, puxando até aqui embaixo. Não fica, ó, marcado não, tá? É uma claridade, então eu vou trabalhar esse tom pra ficar mais clarinho, ó. Até aqui. Venho com um pouquinho mais aqui também, ó. Esse suco, ele é meio
transparente, né? Ó. Mas as maçãzinhas não vão aparecer lá por trás, não, tá? Ó. Venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Trago até aqui em cima, ó. Pra já deixar, ó, com esse volume aqui, ó. Deixa eu tirar essa bolinha e trabalhar aqui, ó. E pronto, ó. Não fica divisão. E pronto. Aqui, ó, suco feito. Eu já vou fazer a parte da transparência. Como que eu vou fazer isso? Vou mudar essa fita aqui, ó, que tava marcando o suco, de posição, para mim poder pintar a transparência, tá? Gente, tem vários vídeos aqui no canal onde eu ensino a pintar a transparência. Tem várias formas de fazer e com todo cuidado, ó, uma vai ficar mais linda do que a outra. Limpo bem o meu pincel e aqui eu vou trabalhar com o aquarela silk, o branco e o cinza claro. O cinza claro, gente, eu já vou pegar com um pouquinho do branco para ele ficar ainda mais claro. E vou trabalhar, claro, com a tinta bem diluída no aquarela silk. E venho, ó, preenchendo. Tô usando o pincel número 4 da Castelo e venho, ó, preenchendo toda essa parte. Como aqui não fiz fundo, ó, tô trabalhando direto no tecido, então primeiro eu vou fazer um fundo bem clarinho para daí poder trabalhar a transparência. Venho, ó, com essa misturinha e vou completando toda essa parte, um pouquinho mais do branco com o cinza claro. Aqui talvez no vídeo para vocês, ó, nem apareça muito essa mistura que eu fiz, tá? Ó, para o copo aqui, ó. E pronto, ó. Fiz essa mistura, eu venho agora com um pouquinho do cinza chumbo. Só vou fazer uma primeira mão de tinta e um pouquinho do cinza lunar, tá? Sujeirinha de tinta no meu pincel de cinza lunar, ó, seguindo aqui, ó, a parte onde tá mais escuro, eu venho aqui, ó, e puxo, ó, essa parte aqui mais escura aqui no vidro, ó, aqui também, mais um pouquinho, ó, trago até em cima, ó, nos cantinhos, aqui onde eu quero deixar um pouquinho mais escuro, eu venho com um pouquinho do cinza chumbo, um pouquinho do cinza lunar e vou, ó, desenhando aqui, ó, nos cantinhos, pegando, ó, com o pincel, com o pituá, bem em cima da fita, tá? Pra ficar, ó, esse volume, ó. E aqui na beiradinha do copo, eu vou, ó, trabalhar, ó. Escureço aqui um pouquinho mais, ó. Esse lado aqui também. Vem com um pouquinho do cinza chumbo puro. Ajeito aqui, ó, bem na beiradinha, ó, desse lado aqui também. E pronto, ó. Tá feito aqui a parte de cima da transparência. Aqui, ó, aqui no fundo do copo, venho, ó, com o mesmo pincel que eu tava antes e vou repetir um pouquinho o suco aqui, ó, né, porque vai refletir. Nas laterais aqui, ó, eu venho com um pouquinho do cinza lunar e um pouquinho do cinza chumbo. E venho contornando aqui, ó, passando a tinta, ó, bem em cima do risco. Aqui, ó, vou puxar um pouquinho de cinza chumbo aqui pra baixo, ó. Espalho aqui e aqui também, ó. Passo uma sujeirinha, ó, do vidro aqui e aqui também, ó. Só sujeirinha. Aqui no cantinho posso jogar um pouquinho também, ó. E aqui, ó. Só jogo, gente, a sujeirinha de tinta, ó, que tem no meu pincel. Pra dar deixar levemente meio cinza aqui, ó, em cima do risco aqui, ó. Ajeito aqui, vem com um pouquinho mais do cinza chumbo. Eu jogo a tinta, ó, em cima da fita e puxo, ó, apenas a sujeirinha pra dentro aqui do suco, tá? E aqui, ó, vou retirar a fita aqui, ó, pra completar aqui esse pedacinho, ó. Estão vendo, ó?
Levo também um pouquinho do suco, da sujeirinha do suco lá pra cima, ó, porque reflete, né? O vidro aqui, ó, reflete no... O suco reflete um pouquinho no vidro e vem aqui pra baixo, ó. Tiro a marcação aqui, ó, pra ficar bem bacana, ó. E pronto. Agora eu posso retirar toda a fita. Eu venho aqui, ó, pra pintar a maçã, tá? Eu quero uma maçã bem vermelha pra combinar aqui com as maçãzinhas da faixa. Então, eu vou usar as seguintes cores. O vermelho vivo, vermelho escarlate, o púrpura e o vinho. Vou usar também um pouquinho do marfim e do amarelo ouro. Vou usar essas cores para maçã. Essa maçã aqui, ó, eu vou começar ela aqui, ó. Como ela é redonda, essa parte aqui é maior, né, mais larga do que a parte aqui de baixo, eu vou fazer uma divisão imaginária aqui, ó. Começo preenchendo ela aqui por baixo com vermelho vivo. Tô usando o pincel número 8, C523 da Castelo. Venho preenchendo a minha maçã com vermelho vivo, ó, tampando bem a trama do tecido. E com esse vermelho vivo, eu já vou chegando a tinta, ó, bem aqui em cima do risco. Na parte aqui de baixo, gente, eu deixo bem pouquinho faltando, porque eu vou completar com outra cor, tá? E trago até aqui, ó, do outro lado, ó. Venho aqui com mais um pouquinho, tampando bem a trama do tecido, ó. Aqui na parte de baixo, limpo o meu pincel, venho com um pouquinho, pego aqui, ó, junto no pincel, um pouquinho do púrpura e do vinho, e venho aqui, ó, pra completar essa parte aqui, ó, que fica um pouquinho mais escuro, e aqui, ó, bem na parte aqui do meio, eu posso puxar um pouquinho aqui pra cima, ó, fazer um detalhezinho já aqui na maçã, tão vendo? Apesar da gente fazer ela de forma mais simples, mas eu quero deixar ela bem realista para ela se sobrepor bem no trabalho. Venho aqui, ó, com um pouquinho do amarelo ouro e vou puxar, ó, com o amarelo ouro, ele não precisa nem aparecer muito. Eu vou tirar o tom de vermelho que tem no meu pincel, vou dar uma lavadinha e venho aqui, ó, com o amarelo ouro, ó, puxando. Aqui, gente, observem, ó, que eu vou deixar aqui o lugar que sai o talinho da maçã um pouquinho mais pra cima, tá? Mas eu vou fazer isso com o pincel mesmo. E aqui, ó, pelo lado de cima do risco, eu puxo um pouquinho, puxando aqui, ó, pra dentro, tá? Venho, ó, com vermelho escarlate e venho completando aqui, ó. Mais um pouquinho do vermelho escarlate, trago até aqui, ó. Aqui, gente, ó, eu vou passar o vermelho escarlate, vou trazer, ó, ele até aqui, no vermelho vivo. Aqui eu venho com a pinceladinha do vermelho vivo, subindo aqui ó, em cima do vermelho escarlate, mais um pouquinho do vermelho escarlate, vou pegando aqui, ó, e trazendo, ó, até aqui na boquinha da maçã. Volto aqui, fazendo a junção, ó, e venho trazendo aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, onde eu quero, ó, deixar meio amarelado, eu dou uma pincelada puxando dessa forma, ó, e venho trazendo aqui. Aqui embaixo, vem com mais um pouquinho do vermelho vivo. Aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Volto para o vermelho escarlate, completando aqui, ó. Mais um pouquinho do vermelho escarlate. Vou trazendo aqui, ó, em cima do risco, completando aqui, ó, a minha maçã, ó. Com cuidado, tá? Para não pegar ali na transparência, no suco. Pouquinho mais, venho aqui, ó. Aqui, ó, nessa parte, onde tem o amarelo e o vermelho vivo aqui, ó, volto com um pouquinho, ó, do vermelho vivo no meu pincel, um pouquinho do amarelo e puxo aqui, ó, pra ficar, ó, levemente riscadinho, ó. Depois eu vou trabalhar isso daqui mais, tá? Ó, dessa forma. Vou pegar um pincel menor, vem com o pincel número 6, da 421, venho aqui por trás, ó, vou pegar no meu pincel um pouquinho do vermelho escarlate,
com um pouquinho do vermelho vivo, trago os dois juntos no pincel, tinta de um lado só do meu pincel, eu venho trabalhando aqui, ó. Aqui, gente, ó, nessa parte aqui de trás, eu venho já fazendo risquinhos, ó. Venho com um pouquinho mais de tinta e já deixo, ó, bem riscadinho, ó. Mais um pouquinho. Aqui também, ó. Ajeito aqui e venho, ó, fazendo, ó, risquinhos, ó. Limpo o pincel, venho com marfim. Aqui, ó, desse lado, ó, passo o marfim aqui por dentro. Deixa eu lavar o meu pincel. Mais um pouquinho do marfim. Aqui, eu começo daqui de dentro e vou reforçando os risquinhos, ó. Essa parte aqui, ó, esse lado, vai ficar mais claro, ó. O marfim aparece mais, estão vendo, ó? Deixa eu fazer isso aqui com pincel zero, ó. Um pouquinho de tinta no meu pincel zero, puxo aqui, ó. E esse lado, ó, vou deixando, né, mais visível a parte com marfim. Volto com um pouquinho da mistura de vermelho, para mim deixar os risquinhos mais visíveis aqui, ó, estão vendo, ó? Puxando aqui para dentro, ó. Desse lado aqui, já vai aparecer, ó, mais o amarelo ouro completo, aqui, ó, essa puxadinha, né, ó, essa profundidade aqui do miolinho, onde que sai o talinho, e completo aqui, ó, com o amarelo. Volto de lá de cima, puxando com um pouquinho do vermelho, ó. Ajeito aqui na beiradinha e pronto. Volto com o pincel número 6, pego um pouquinho do púrpura com um pouquinho do vinho, faço uma misturinha no meu pratinho, venho com a tinta de um lado só do meu pincel, começo, ó, a passar aqui, ó. Aqui, gente, ó, eu trago um pouquinho, vou passando a tinta, ó, porque daqui de cima eu já tenho que fazer essa voltinha aqui da maçã, estão vendo? Vou jogando a tinta bem aos poucos, ó, aqui nessa parte, ó, é onde que vai ficar mais escuro, ó. Venho com um pouquinho mais, vou jogando a tinta sempre aos poucos e trago, ó, até aqui, ó. Mais um pouquinho do vinho e do púrpura, coloco no meu pratinho, faço uma mistura entre esses dois tons, trago a tinta de um lado só do pincel e venho aqui, ó, no meio, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro também. Passo aqui e faço a junção tanto para baixo como para cima e venho puxando aqui, ó. Pincel de ladinho para ficar aquela impressão de marquinhas, né? Aqui também, ó, no cantinho, vou escurecer um pouquinho mais, jogo um pouquinho do vermelho escarlate, junto aqui no cantinho para suavizar, vem com um pouquinho mais do púrpura e do vinho para aumentar aqui, ó, a marcação, ó. Um pouquinho mais, vou jogando a tinta bem aos poucos, respeitando o limite do meu desenho. Escureço aqui e venho trabalhando, ó. Aqui, ó, tem uma marquinha, né, que puxa aqui, ó, no meio da maçã. E daqui de cima, eu escureço, puxo sujeirinha aqui pra baixo, ó, pra ficar com essa marquinha. Venho aqui no cantinho, contornando aqui, ó. E venho trazendo aqui, ó. Aqui, ó, tem uma claridade. Mas essa parte aqui de trás, ó, fica bem marcada. Então, eu traço aqui o contorno, ó, dessa claridade que tem aqui, ó. E aqui por cima também ela fica um pouquinho marcada. Venho com mais um pouquinho do púrpura e do vinho, começo a trazer daqui de trás, ó, e puxo um pouquinho aqui, ó. Mais um pouquinho de tinta no meu pincel, venho aqui, ó. Aqui, eu já vou mudar o pincel, pegar o pincel um pouquinho mais firme. Venho com o número 6, um pouquinho do vermelho escarlate e do vinho, para escurecer esse cantinho aqui, ó. Aqui, gente, ó, eu passo a tinta e faço a junção, estão vendo, ó? Mais um pouquinho. Escureço aqui, ó.
faço a junção. E pronto. Limpo o pincel. Vou trabalhar agora com o pincel 0. Porque eu preciso fazer algumas marquinhas aqui na minha maçã. Aqui, ó, nessa parte, onde fica um pouco claro, eu venho com um pouquinho do amarelo ouro. Vou pegar junto com um pouquinho do marfim, para ficar um tom de amarelo um pouquinho mais claro. Vou trabalhar com a tinta bem na pontinha do pincel, porque aqui eu vou fazer um risquinho, ó, vindo daqui, ó. E vou fazer mais alguns. Sempre vindo, ó, obedecendo essa voltinha aqui da maçã, estão vendo? Ó, que ela vem, esse detalhezinho, vem de lá de dentro. E aqui, ó, passo o pincel para ficar, ó, marcadinho. Vem com a sujeirinha do marfim. Vou deixar aqui, ó, um pouquinho mais claro, ó. Aqui mais um risquinho, pego mais um pouquinho de tinta bem na pontinha do meu pincel. Vou deixar mais um risquinho aqui, ó. São risquinhos, gente, bem fininhos, tá? Aqui também, ó, vai aparecer um, ó. Aqui só sujeirinho, ó. Com o amarelo ouro puro, eu vou fazer algumas marquinhas, ó, nessa maçã. E aqui, gente, ó, eu preciso fazer umas maiores, outras bem menores, mas vou encher toda essa parte, toda a maçã aqui, ó, com pintinhas, tá? Com a pincelada, ó, eu deixo umas mais visíveis, outras mais apagadinhas, mas vou fazendo várias. Nessa parte de baixo aqui dela, tem bem mais do que na parte de cima. Então, na parte de cima, ó, eu vou dar espaço, vou deixar mais espaçado entre uma marquinha e outra. E vou fazer isso em toda a maçã, tá? Fez aqui, ó, a primeira parte da maçã, eu vou deixar ela dar uma enxugada, né, uma secadinha, para depois continuar trabalhando nela aqui. Enquanto isso, eu venho aqui, ó, para fazer a parte do pedaço. Venho com o pincel número 8, da 421, vou usar aqui o marfim para preencher a parte aqui da polpa da maçã. Vou preencher com esse marfim, gente, toda essa parte aqui, ó. Porque a maçã por dentro é bem clarinha, né, ó. Aqui esse pedaço, ó, eu já trago em cima do risco, estão vendo? E vou preencher, ó, toda essa parte. Preenchi aqui, ó, toda essa parte. Agora eu venho com o pincel número 2, da 421, um pouquinho do siena natural, pra mim fazer aqui, ó, a parte aqui do miolinho, ó. O miolo aqui da maçã, gente, ó, vem ligado daqui de cima até aqui embaixo, até na parte de baixo, né? Isso é em todas as maçãs, ó. Então, eu passo, ó, a marcação aqui com siena, até posso sair aqui um pouquinho da parte, ó, vindo pro vermelho, pra parte aqui da casca, né? E aqui de cima também. Vou usar também um pouquinho do sépia e venho aqui, ó, pra escurecer, porque aqui o talinho vai essa parte aqui do miolo, né, vem, ó, até aqui embaixo, ó. Aqui, ó, eu abro um pouquinho e aqui, ó, tem a sementinha dela, né? Então, eu vou escurecendo aqui, ó, porque tem a parte aqui onde fica a semente, né? Sempre é um pouquinho aberto, assim, ó. Aqui por fora, deixa eu dar um pouquinho de profundidade aqui, ó, puxando o miolinho aqui, ó. E aqui por fora, ó, tem algumas maçãs que ainda tem uma marquinha, né, ó. Então, eu faço aqui, ó. Venho com um pouquinho do sépia, ó, pra mim fazer a semente, ó. Aqui dentro, ó. E puxo aqui, ó. Aqui por fora também vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Na parte de fora, ó. Vai ficar desenhadinho aqui. Volto aqui para os tons de vermelho e um pouquinho do amarelo, para mim pintar, ó, essa parte aqui da casca que aparece, ó. Então, eu jogo um pouquinho de amarelo, já venho com um pouquinho do vermelho, ó, e vou trabalhando aqui, ó. Puxo aqui, ó. Sempre com o pincel meio de ladinho, para já ficar meio riscadinho. Aqui eu venho com um pouquinho do púrpura, vou passando aqui, ó, pra ficar, gente, o desenho, ó, a casca bem fininha dessa maçã, tá? Venho aqui de baixo também e venho trazendo aqui, ó,
pouquinho mais do púrpura. Pego a tinta de um lado só do meu pincel e venho trazendo aqui, ó. Desenhando, ó, a casca da maçã. Aqui na parte de baixo, eu venho ó, com um pouquinho do amarelo novamente. Venho com um vermelho escarlate, ó. Puxo só a beiradinha aqui e venho trazendo aqui, ó. Um pouquinho do púrpura para escurecer essa parte. Venho pincelando aqui, ó. Com todo cuidado, porque o espaço aqui, ó, é mínimo. E puxo aqui, ó. Limpo o pincel, volto com um pouquinho do sépia para escurecer aqui, ó, na parte de baixo da maçã. Essa partezinha que sai aqui, ó, é sempre escura, né, ó. Então, eu escureço aqui, ó. Mais um pouquinho do púrpura, vem pincelando aqui, ó. Com a sujeirinha do marfim. Ajeitando aqui, ó. Mais um pouquinho. E nessa parte aqui, ó, também, ó. E contornando aqui, ó, trazendo o marfim bem na beiradinha do... Contornando, né, também a parte em vermelho. Aqui também passo mais um pouquinho, ó. Sujeirinha do sépia, marco aqui, aqui também. E pronto, ó, tá feito o pedaço aqui da maçã. Olha só, volto para essa parte aqui, ó. Vou usar o rostinho de boneca e o branco para poder dar luz aqui na minha maçã, tá? Com o pincel número 6, um pouquinho do rostinho de boneca e vou começar, ó, passando aqui, ó. Eu vou passar esse rostinho de boneca, mas eu tenho, gente, que unir ele ao vermelho para ficar um tom mais claro, ó, como se fosse um rosado, tá? Então, eu venho passando bem aos poucos. Essa luz desse lado aqui, ó, ela é mais desenhadinha, ó. Nessa parte aqui de cima não tanto, mas aqui, ó, lembra que eu tinha passado um contorno escuro aqui? Então, eu vou seguindo, ó. Aqui ela faz esse desenho, ó. Vem com o pincel número 2. Um pouquinho mais do rostinho de boneca. E vou trabalhando, vou espalhando, tá? Pra ele ficar um rosado, na verdade, como eu falei, ó. E trago até aqui, ó. Pincel número 6, novamente, venho aqui desse outro lado, ó. Essa parte aqui, a claridade é maior. Então, eu venho aqui, ó. Desenhando, ó. E venho puxando, ó. Pra fazer a junção mesmo desse rostinho de boneca no vermelho, tá, ó. Vem trazendo aqui, ó. Mais um pouquinho, ó. E como eu tô usando, ao invés direto o branco, eu tô usando o rostinho de boneca, fica fácil, ó, fazer essa junção. Essa parte aqui, ó, do canto, ela fica um pouquinho mais comprida, ó. Trago até aqui, ó, arredondando, e aqui, ó, ele faz esse detalhe, ó. Dessa forma. Já vou fazer, ó, a luz mais fosca nos outros lugares já. Aqui também, ó, vem aqui de baixo, ó, vem bem próximo do risco. Deixa eu tirar essa bolinha de tinta e vem até aqui, ó. Aqui, ó, ela vai se espalhando, ó. No encontro aqui, ó, do vermelho vivo com o tom mais escuro, ó. Fica dessa forma. Vem com um pouquinho mais, ajeito aqui no cantinho, ó, e aqui ela se espalha, ó. Aqui do outro lado, também aparece uma claridadezinha, ó, bem na beiradinha, ó. Também é uma claridade, gente, bem fosca, ó, tá? Porque a casca da maçã, ela reflete, né, a claridade, ó, mas aqui é bem fosca, ó. Mas é uma claridade fosca, mas que dá pra ver, ó, tá? Então, eu trago ela até aqui, ó.
limpo o meu pincel. Aqui por cima também aparece, ó, dessa último risquinho que tem aqui, ó. Eu puxo um pouquinho aqui, ó. Mais um tiquinho só. Vou aumentando aqui, ó. Até aqui, ó, na beiradinha, ó. Vem com mais um pouquinho. Desse lado aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Mais um pouquinho, ó. Trago até aqui, ó. Vem com o pincel número 2. Pincel bem limpinho. Vem com um pouquinho do branco. Eu acho que eu vou passar, ó, só vou passar esse branco aqui. Vou voltar pro pincel número 6 novamente, se eu não conseguir fazer a junção aqui, ó. Eu vou jogar o branco aqui no cantinho, ó, e eu tenho que unir ele, ó, bem certinho. Nessa parte, ó, mais clara, onde eu passei só o rostinho de boneca, ó. Fica marcadinho. E do branco ele vai ficando rosado, se misturando ao rostinho de boneca, tá? Ó. Dessa forma. Vem um pouquinho mais, ó. Essa ponta aqui é o ponto de brilho mesmo, né? Então, por isso eu uso branco, ó. Um pouquinho mais, ó. E aqui ele vai se misturando, ó, ao rostinho de boneca, ó. Vem esfregando, então, o pincel pra ir fazendo a junção, ó. Dessa forma, ó. Essa parte aqui do detalhezinho que vem daqui, ó, do miolinho, da profundidade, vai aqui pra trás, ó. Eu também vou usar um pouquinho do branco e aqui desse lado, ó, também, ó. Pra ficar desse jeito, ó. E aqui, ó, só sujeirinha, ó. E aqui no cantinho, ó. Dessa forma. Aqui eu volto com o pincel número 6, só pra fazer a junção, ó, desse branco com o rosa, aqui, com o rostinho de boneca, aqui, ó, um pouquinho melhor. E não ficar manchado, ó. Trago, ó. Vou clareando aqui um pouquinho mais, ó. Volto com o branco novamente. Passo aqui, ó. Essa parte aqui de cima tem que ficar bem branquinho, ó. E vou fazendo a junção, ó, com o rostinho de boneca. Deixando, ó, esse lado aqui um pouquinho maior, ó. Dessa forma. Aqui também, ó, sujeirinha, ó. Do branco, só desse lado. Deixo mais claro. O branco nem precisa aparecer. Vem com o pincel 0, sépia, pra mim fazer o talinho aqui, ó, da maçã. E ele vem, ó, bem aqui do meio, ó. Acho que eu tô aqui com todo cuidado, ó, pra não colocar o braço aqui em cima, de onde tá pintado, ó. Puxo ele aqui, ó, da parte aqui, ó, da profundidade de onde sai o talinho. E venho trabalhando, ó, desenhando, ó, mais um pouquinho. Já vem com um pouquinho do ciano natural aqui, ó, no meio, ó. Essa parte aqui do talinho da maçã sempre é escuro, né? Essa parte aqui, ó. Puxo aqui, ó, a profundidade, deixo mais escuro aqui no cantinho. Vem com um pouquinho do ocre ouro, aqui, ó. Trabalhando o meio aqui, ó, pra deixar o meio um pouquinho mais claro. Volto para o sépia. Tinta bem na pontinha do pincel pra mim circular aqui, ó. Deixando ó, as laterais mais escuro. Mas o miolinho fica mais claro, tá? Volto aqui com um pouquinho do ocre ouro pra clarear aqui no meio, ó. E pronto, ó. Branco. Reforço aqui, ó. Vem com um pouquinho do vermelho escarlate, só pra passar aqui, ó. Um pouquinho do marfim com o amarelo ouro. Vou reforçar aqui, ó, esse detalhezinho, né? O risquinho aqui, ó. E pronto, ó. Venho com o pincel número 6. Um pouquinho do vermelho escarlate. Bem pouquinha tinta no meu pincel. Passo aqui, ó, pra suavizar um pouquinho essas marquinhas, ó. Vermelho
vivo aqui, ó. Aqui também e aqui, ó. E pronto, ó. Tá feita a maçã. Feita aqui a maçã, eu venho com o preto para mim finalizar aqui, ó, a minha transparência também. No meu pratinho, um pouquinho do Aquarela Silk. Venho com sujeirinha do preto. Pego, gente, junto com esse preto, um pouquinho do cinza chumbo. Eu vou trabalhar com a tinta diluída, tá? Pego pouca tinta no meu pincel. Pincel número 6, da 421. Venho aqui, ó. Com cuidado, se quiser voltar com a fita, até pode, tá? Mas eu vou fazer aqui, ó, só o desenho. Da beiradinha aqui, ó, seria a largura do vidro, né? Aqui por cima, ó. Eu vou seguir aqui, ó, bem certinho a trama do tecido, estão vendo? E venho aqui, ó, desse lado aqui também, ó. Com cuidado e passo aqui, ó, também, ó. Vem com mais um pouquinho do preto e o cinza chumbo, bem diluído. Acerto aqui, eu venho desenhando uma beiradinha aqui por baixo, ó. Aqui, gente, bem na beiradinha do vidro, sempre vai refletir também um pouquinho do que tá dentro aqui do copo. Então, eu venho com sujeirinha, ó, do Siena Natural. Vou jogar aqui na beiradinha, ó, da transparência, estão vendo? Bem pouquinho. Limpo bem o meu pincel. Venho, ó, com branco. Aqui, ó, vou colocar um brilho, né? O branco, o vidro é bem refletor de luz, ó. Então, coloco aqui em cima também e aqui, ó. Aqui, ó, eu posso puxar uma claridade, ó, uma luz, né? Deixa eu pegar um pincel. Pego o pincel número 6, C523 da Castelo, venho com branco e puxo aqui, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó. Também, ó. Essa parte aqui, ó. Vou trazer de fora a fora, ó. Como o suco tá bem gelado e ele acaba suando, né? O vidro, ó. Então não fica aquele branco muito forte, não. Fica meio opaco, tá? E eu trago até aqui embaixo, ó. Nas laterais aqui, ó, tem uma claridade, mas ela pega, ó, lá por trás, ó. E aqui também, ó. Tem um, mas vai lá pra trás, ó. Essa aqui reflete aqui, ó, lá por trás do copo, ó. E essa aqui vai refletir aqui do outro lado e ela vai lá por trás do suco também. Aqui a parte de cima eu preciso deixar um pouquinho mais claro. Então, eu vou jogar um pouquinho mais de branco aqui na parte de cima. Reforço aqui até na maçã. Venho espalhando aqui, ó, na lateral, ó. Um pouquinho só mais do branco. Vem aqui, ó. E pronto, ó. Venho com o pincel. Número 4, o branco. Pego com um pouquinho do Aquarela Silk. E aqui, ó, vai ficar, ó, o brilho bem na beiradinha, ó. E aqui também. Vem com sujeirinha, bem pouquinho. Preto. Que eu preciso, ó, contornar aqui por cima, ó, e aqui por baixo também, ó. Novamente, com um pouquinho do branco que eu acabei tirando, ó, o brilhozinho, e passo bem no meio. Aqui embaixo, gente, ó, no fundo, também vai aparecer o reflexo, né, o brilhozinho do vidro. Primeiro eu passo um pouquinho de preto aqui, ó, porque vai aparecer, ó, a largura do vidro. Vem com um pouquinho mais aqui também, ó. Eu vou escurecer, ó, e venho desenhando o vidro aqui, ó, o fundo desse vidro, ó, e venho até aqui, ó,
também. Limpo o meu pincel, venho com o branco. Pego aqui um pouquinho do branco. Aqui, ó, vai aparecer, ó. E puxo aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui também, ó. E aqui, ó. E pronto. Uma sujeirinha mais de branco. Esse aqui eu vou pegar com um pouquinho do marfim. E aqui, ó, bem na beiradinha, ó. Vai ficar um pouquinho mais claro também, por causa da voltinha, né? Que o copo vai fazer aqui, ó. Dessa forma. Sujeirinha do ocre ouro, só pra me ajeitar aqui, ó, o pedacinho de maçã que passa aqui por cima. E pronto, ó. A parte aqui da transparência já fica dessa forma. Venho com um pouquinho do caqui pra mim fazer a sombra dos meus elementos. Venho com o pincel número 8, da 421, sujeirinha do caqui. Venho aqui, ó. Começo aqui por fora, ó. E venho puxando aqui, ó. Deixa eu tirar esse fiapinho. Venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho do caqui. Aqui na maçã também. E vou puxando, ó, ela pra cá, ó. Ela vai, ó, lá pra trás do copo. Tenho aqui, ó, vou puxar um pouquinho o copo também, ó. Como ele tá de pé, né? Então, a sombra aqui, ó, aparece bem pouquinho. Essa parte aqui da maçã que pega, ó, lá por trás do vidro, encaixo aqui, ó, bem certinho, puxo um pouquinho aqui, ó. Pego mais um pouquinho do caqui, ó, contornando aqui, ó, a maçã. E a sombra ainda pode vir aqui um pouquinho também, ó. E pronto. Agora, eu venho, ó, com o stencil de press-ponto para me finalizar essa faixa aqui, ó. Eu preciso, ó, limitar aqui a minha faixinha, tá? Vou usar stencil de press-ponto. Eu vou usar esses dois aqui, ó. Tem um que já tá até surgindo, porque eu vou usar, acho que quase em todos os trabalhos aqui da semaninha de suco, tá? Aqui na parte de baixo, deixa... Gente, cada press-ponto tão lindo que na hora de bater aqui o stencil, a gente sempre fica com dúvida de qual fazer. Aqui, ó, eu vou bater esse com um tracinho e xizinho, tá bom? Aqui embaixo, eu vou pegar bem em cima aqui, ó, da faixinha e vou bater. Eu vou usar aqui, ó, pra esse stencil, a cor sépia, tá, ó? Então, eu venho fazendo, ó. Eu gosto sempre, gente, de ir com batidinhos, tá? Eu não gosto muito de movimento circular, não, porque pode manchar. E quando a gente faz, ó, batidinho, a tinta vai penetrar melhor no tecido. Porque é stencil, né? Se você ficar só com movimento circular, a tinta fica muito superficial no tecido, tá? Então, por isso, eu prefiro, ó, sempre batidinhos, tá? Fiz aqui a parte de baixo com esse stencil. Vou vir aqui, ó. Olha só como que ficou bacana, tá vendo? E o sépia, ó, casou perfeitamente com o desenho aqui. Vou fazer o mesmo na linha aqui de cima, tá? Ó, já fiz aqui, ó. Eu ia mudar, mas acabei batendo o mesmo stencil aqui na parte de cima também. Vou continuar com o mesmo, tá? Nem vou usar o outro. Ó, posiciono ele aqui, ó. E vou fazer, gente, esse ondulado aqui, tá? Aqui, ó. Eu vou fazer, ó. Tenho pouca tinta no meu pincel pituar. E venho, ó, preenchendo ele aqui, ó. Mas quem quiser fazer só um stencil, fique à vontade,
Vale fazer diferente, tá? Quem quiser bater uma rendinha aqui, fica muito bonito também, tá? Eu tô dosando um pouco para não ficar muita coisa. Ó, vem com um pouquinho mais e vou preenchendo aqui, ó. Eu tô com um pincel Pituá pequeno, tá? Tô com o número 2. Tiro o stencil aqui, ó, com cuidado. Eu cuido bastante aqui, ó, na hora de começar a ir lá para trás do meu elemento. Venho aqui, ó, com o pincel zero, porque esse stencil aqui, eu preciso tirar a marcação, ó, ele é dividido. Então, aqui eu venho dando uma pincelada, ó. Só para emendar essas ondinhas, ó. E pronto. Eu vou repetir o mesmo processo desse lado aqui, tá bom? Já fiz aqui, ó, já bati o stencil aqui do outro lado e o trabalho todo concluído, gente, fica dessa forma. Como vocês puderam acompanhar, um trabalho simples de fazer, muito bonito. Aqui, ó, fica a opção para vocês escreverem o dia da semaninha, tá? Eu vou fazer isso só no final. Aí, quando eu fizer a aula 7 da semaninha, daí eu mostro para vocês com qual dia da semana ficou cada fruta, tá bom? O trabalho concluído fica dessa forma, mais um trabalho feito com muito carinho para vocês, e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.